Olá amigos, mais uma vez aqui estamos buscando através desse espaço um encontro a fim de juntos estudarmos nos ensinamentos de Jesus as respostas às nossas perguntas, às nossas necessidades. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, mais especificamente na instrução dos Espíritos, o item 11, o orgulho e humildade. Coisa que precisamos exercitar, precisamos aprender, principalmente na situação em que nós nos encontramos, para melhor suportarmos, as nossas dificuldades. No Velho Testamento, nós percebemos que o que imperava naquela ocasião era a vontade dos mais fortes, a vontade dos pais sobre os filhos, dos maridos sobre as esposas, dos reis sobre seus súditos, a base da força, a base de situações que nós talvez hoje não aceitássemos, com certeza. Logo no Segundo Testamento, vem Jesus nos mostrar, através dos seus ensinamentos, que isto mudou um pouco, ou seja, através da tolerância, através do amor, nós devemos buscar vencer estas dificuldades. E a doutrina espírita vem nos trazer, nua e cruamente, as informações e as consequências, como também os benefícios da humildade e consequências do nosso orgulho. Nós sabemos que, a partir do termo orgulho e humildade, o Evangelho nos revela a polaridade dos nossos pensamentos, que nós precisamos partir do negativo para chegar ao positivo, ou seja, lembrando que todo o progresso nasce do que nos é contrário. Invariavelmente nós aprendemos com as dificuldades e aprendemos com a dor, mas dentro da lei universal, dentro dos rendimentos decrescentes que nós temos em todos os excessos, nós precisamos pontuar algumas coisas. Se nós fôssemos hoje definir o que é o orgulho, eu diria que é o conceito elevado ou exagerado de si mesmo. Isso é o orgulho, o conceito exagerado ou elevado de nós mesmos, onde nos achamos os melhores, nos achamos diferentes, enquanto que a humildade, ela nada mais é do que a virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações, dos nossos próprios limites. Então Jesus, quando nos fala a respeito dos pobres de espírito, nos fala exatamente isso. A pobreza de espírito no sentido da nossa consciência, das nossas limitações frente ao grandioso. Então, quando temos à nossa frente, na condição de espírito reencarnante, se nós formos observar ao longo das nossas inúmeras reencarnações, nós acabamos escolhendo as situações e nos enveredamos ou para o orgulho, muito mais para o orgulho do que para a humildade. Invariavelmente, a causa de todas as dores nos sofrimentos humanos está no orgulho. Lamentavelmente, está ainda no nosso egoísmo. E por isso sofremos. Esquecemos, lamentavelmente, que não vai levar a nada, que é muito passageiro, que são através do orgulho, através da humildade, nós vamos amealhando bens materiais, nós vamos amealhando bens intelectuais voltados em favor da construção do nosso egoísmo. Se nós fizéssemos uma analogia, por exemplo, entre bens materiais e as necessidades espirituais, por exemplo,
uma pessoa dependente química. Ela começa inicialmente com uma porção muito pequena. Logo a seguir, esta porção vai aumentando de acordo com a sua necessidade, porque já não a sacia mais a pequena porção. Então, quanto mais ela consome, mais ela quer consumir. E isto vai levá-la a um estado deplorador. Assim somos nós, dentro daquilo que nós queremos possuir. Então, queremos hoje uma casa, amanhã queremos um carro. Não que isso não seja direito, sim, claro, na subsistência, isso é necessário, se faz necessário. Mas estamos falando aqui do exagero, que está ligado ao orgulho. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Quanto mais bens nós amealharmos, amontoarmos, mais nós queremos. Porque invariavelmente, no ser e no ter, hoje, lamentavelmente ainda, dentro das nossas misérias humanas, nós estamos mais voltados para o ter. Quando alguém se aproxima de nós, ele não pergunta quem nós somos, ele pergunta o que nós temos, qual é o título que nós temos, o que nós representamos dentro de um círculo. Isso acontece muito, principalmente no meio espírita, nossa falsa modéstia. Ou seja, dentro da doutrina espírita, muitas vezes, nós queremos utilizar os nossos títulos, quando nós deveríamos colocar ali somente como tarefeiros. Ali dentro não está o doutor, não está o advogado, não está o juiz, não está o médico. Ali dentro está o trabalhador, o tarefeiro. E isto é humildade. Mas o orgulho ainda nos faz o destaque. Se temos esse título no mundo dos homens, no mundo material, nós queremos também, lá dentro da casa espírita, sermos chamados de doutor. Lá dentro da casa espírita nós queremos ter o destaque da nossa condição humana, ainda dos títulos adquiridos. E isto ainda é orgulho. E nos faz bem, nos lustra o ego, como nós falamos. Então, dentro dessa condição de ter e ser, nós precisamos buscar muito mais o ser do que necessariamente o ter. O que nós vamos levar para o outro lado da vida? Vamos levar os títulos? Encontramos muitas vezes espíritos em suas dores reclamando que se enganaram, que equivocados estavam quando buscavam somente, através do orgulho, a satisfação dos seus desejos materiais. Então, o ser é ter esta consciência do que nós somos. Isto é ser o pobre de espírito diante de Deus. Isto é humildade, não a falsa humildade que muitas vezes nós queremos, né? Eu tenho orgulho de ser humilde. Isso a gente fala. E não é assim. A humildade, ela não precisa ser propagada. Ela é percebida pelos outros. Ela é percebida por aquelas pessoas que nos cercam, que convivem conosco. E nós não precisamos dizer desta humildade, como também não precisamos ficar demonstrando constantemente o nosso conhecimento. Então, às vezes, quando nós nos dirigimos às pessoas, quando nós queremos nos sobrepor a elas, sermos superiores, nós então distribuímos todo o nosso conhecimento, citando fontes, citando nomes, como se isso fosse nos dar um título. Este conhecimento ele vai ser observado à medida em que eu for me posicionando, me colocando diante das situações difíceis. Este conhecimento ele vai então, desta forma, apresentar-se, mostrar-se. E as outras pessoas que nos cercam, que estão a compartilhar conosco este caminho, dele vão se aproveitar, vão beber. Então não precisa ficar propagando este conhecimento. Ele é natural. As pessoas vão perceber, e não precisa que eu diga, assim como a humildade. Chico, por exemplo, Chico nunca disse que era humilde, sempre disse que era
uma pessoa com muitos defeitos, mas dentro da sua programação, da sua consciência, da sua tarefa, trouxe consigo a humildade como carta-mor de todo o processo. Então, meus irmãos, temos que ser muito mais, esse ter e ser, nós temos que ser o ser em si. O ter passageiro, né? Este apego que nós ainda temos, ele precisa ser vencido, os apegos materiais, né? E nós confundimos muitas vezes humildade também, não podemos confundir humildade com pobreza, com simplicidade, não. Humildade, e há muitos espíritos, lamentavelmente, pobres, no sentido literal da palavra e no sentido material, pobres que invejam os ricos. Nós temos irmãos ainda vencendo as suas dificuldades, vencendo as suas provas, que ainda se revoltam contra os ricos, se revoltam nesta situação material. Então, nem sempre aquele irmão vestido com simplicidade, morando com simplicidade, ele é humilde. Invariavelmente, esse espírito traz no bojo da sua passagem, da sua reencarnação, esta prova, às vezes de pobreza material, às vezes de vencer-se a sua pobreza espiritual. Então, nem sempre o simples é humilde. Encontramos pessoas, muitas vezes, em dificuldades, em que nos aproximamos para auxiliá-los e eles não aceitam. O seu orgulho não deixa. O seu orgulho não permite que alguém o auxilie em sua jornada, a fim de que ele consiga vencer as suas escolhas que fez na pátria do Espírito. Então, os pobres não são necessariamente, nem sempre são humildes. Esta pobreza de espírito que Jesus falava, de humildade, está intimamente ligada ao nós nos conhecermos, ao nós termos a consciência do nosso tamanho perante a divindade. O Espírito de Emmanuel comenta num texto evangélico e diz que a única coisa necessária para a evolução da alma é atender aos ensinamentos de Jesus. O que Jesus disse para nós? Jesus, por acaso, em algum momento disse que nós tínhamos que amealhar riqueza? Não, falou de conhecimento. Jesus, em algum instante, falou que nós deveríamos guardar os bens materiais? Não, disse que nós teríamos que auxiliar, que nós teríamos que distribuir. Então, Jesus se refere à riqueza do espírito, a riqueza espiritual, não a riqueza material. E isto agrega o quê? Exatamente a humildade. Emmanuel nos fala também que nós devemos ter como a grande lição a mensagem que os benfeitores nos trazem. Alguém já ouviu alguma mensagem de algum benfeitor espiritual nos trazendo conforto material? Nos dizendo que materialmente vai ficar tudo bem? Não. Nos tratam sempre o lado do espírito, o lado do conforto da alma. Ou seja, vai tratar na essência, porque tem a consciência que não somos daqui, porque estamos de passagem. Então, de que nos vale sermos orgulhosos, termos os títulos, vivermos em prol desses títulos, e não dentro do processo da humildade que Jesus nos ensinou, do compartilhamento, de termos a paciência com os nossos irmãos, de perdoarmos os nossos irmãos, ter o entendimento que esses irmãos estão no seu processo evolutivo caminhando para aprender, para vencer as suas dificuldades. Então, meus irmãos, o verdadeiro humilde não é aquele que propaga isto. O verdadeiro humilde é aquele que silenciosamente executa. Ele não pergunta,
O verdadeiro humilde, quando ele está disposto a auxiliar, ele não pergunta quando, como e onde. Ele vai e faz. Ele tem a disposição, ele entendeu aquilo que Jesus disse. Ele busca exatamente a construção interna do seu tesouro. E qual é a construção interna do seu tesouro? As suas atitudes. E nós precisamos executar isso. Nós precisamos de alguma forma colocar isso em prática. Porque lamentavelmente nós estamos com a nossa humildade. A humildade para nós é uma virtude esquecida. A humildade, lamentavelmente, é uma virtude esquecida. E Jesus, quando esteve conosco, ele deu-nos o exemplo de virtude. Chegando ao ponto de ordenar que nós amássemos aos nossos inimigos. Olha, é nós colocarmos o orgulho no bolso, esquecermos tudo aquilo que nós passamos para amar os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos não quer dizer que tenhamos que colocá-lo no colo, que temos que viver abraçados com eles. Não, amar os nossos inimigos basta não carregarmos conosco, porque os nossos inimigos são os nossos melhores amigos. Os carregamos no carro, no trem, no metrô, levamos ele para o chuveiro, levamos ele para o cinema, levamos ele para o travesseiro, porque está sempre em nossas mentes. Não conseguimos tirá-lo. Então, quando Jesus nos fala a respeito dessa virtude esquecida, ele nos arremete ao perdão das ofensas, a perdoar os nossos inimigos, a amar os nossos inimigos. E não é fácil, não é verdade? Estamos nesse momento agora vivendo no enclausuramento forçado. Estamos vivendo com os nossos familiares. Quantos de nós não estamos tendo dificuldades nesses relacionamentos domésticos? Quantos de nós não estamos, lamentavelmente, perdendo a oportunidade de nos entendermos, de nos conhecermos, de nos amarmos, de nos perdoarmos principalmente? Porque muitos de nós temos dentro dos nossos próprios lares, das nossas famílias, inimigos do passado. E que agora precisamos nos reconciliar. Então esta virtude esquecida que Jesus fala, e dentro dessa recomendação de amarmos os nossos inimigos, é o ápice que precisamos atingir. Né? Porque não adianta nós conhecermos profundamente as altas concepções filosóficas, meus irmãos, se nós não nos fizermos humildes como as crianças, como Jesus disse. Tá? E principalmente ainda, quando nós nos iludimos com a subida inesperada do orgulho e as vantagens que ele nos oferece. São vantagens oferecidas da porta larga. Né? São vantagens oferecidas da ausência da renúncia. Então, precisamos seguir as orientações dos bons espíritos. Precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos. Precisamos extirpar de dentro de nós esse orgulho que não nos faz bem. Precisamos tirar a prioridade do ter para implantarmos em nossos corações a prioridade do ser. É isso que Jesus busca. Buscarmos a meta do homem de bem. Buscarmos principalmente a transformação pelas experiências que estamos passando. Tirarmos lições desse momento. Tirarmos lições daquilo que observarmos ao nosso lado, aos nossos irmãos. Só assim nós vamos conseguir atender a solicitação de Jesus. E vamos interrogar diuturnamente a nossa consciência, como Santo Agostinho fazia. Analisar ao final do dia o que nós fizemos. Será que eu fui mais orgulhoso ou mais humilde?
Será que eu tive a intenção de mais ter do que mais ser? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos do refrigério para nos consolar a alma, o espírito nesse instante. Tão angustiado e tão agoniado como estamos vivendo. Orgulho e humildade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo temos muito mais informações. Então, meus irmãos, que nós tenhamos, através do amparo dos benfeitores espirituais, a oportunidade da reflexão, a oportunidade de trilharmos novos passos no caminho do bem. Muita paz a todos.